Pastor, o que me protege? Eu vou te falar o que te protege. O que te protege é a aliança de Deus com você. A aliança que Deus fez com você é o que protege você. E eu lembro que eu ministrei uma série aqui chamada Imparáveis, e eu liberei uma chave que eu queria muito poder aprofundar. Queria muito aprofundar hoje, falando um pouco sobre o poder da aliança e a garantia que a gente tem contra os inimigos que não carregam ela. Então, antes da gente entrar sobre algumas características da aliança, a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que é muito comum a gente usar uma aliança como um símbolo no nosso casamento, mas eu não sei se você sabe, existe um porquê da aliança ficar no dedo esquerdo. Alguém sabe o porquê? Alguém já ouviu isso em alguma ministração, durante alguma cerimônia de casamento? Os romanos, eles acreditavam que a veia desse dedo, ela vai direto até o coração. Então, por que colocar uma aliança no dedo esquerdo? Porque o símbolo que eles estavam querendo gerar é declarando que eu tenho uma aliança com o seu coração. O meu coração foi conectado ao seu coração. Irmão, a primeira coisa que eu quero compartilhar sobre o poder da aliança é que uma aliança de Deus com um homem significa que Deus conectou o coração dele com o seu. Deus tem palavras para você, promessas para você, Deus tem sonhos para você, e Ele é o maior interessado em ver cada palavra que Ele liberou sobre você se cumprindo. Você pode declarar com autoridade, diga: eu tenho uma aliança com Deus. Declara com autoridade, diga: eu tenho uma aliança com Deus. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, é que em todo o tempo a gente viu ao longo da história Deus fazer aliança com homens. Deus fez aliança com Noé, prometeu que a terra nunca mais seria destruída através de dilúvio. Deus fez uma aliança com Abraão, toda a primogenitura dele seria abençoada. Deus fez uma aliança com Moisés, Deus fez uma aliança com Davi. Mas nós estamos debaixo de uma aliança superior, que é mais poderosa do que todas essas, porque em Jesus foi feita uma nova aliança, e você está debaixo dela. Você pode declarar com autoridade, diga: eu estou debaixo de uma nova aliança. Diga: perfeita, e tudo o que eu preciso essa aliança carrega. Colossenses 1,13 diz: pois Ele nos resgatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Porque Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, sejam poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e Ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? O autor segue dizendo: porque antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos de Deus, por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora, essa é a hora que a igreja normalmente celebra, mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Jesus, mediante a morte, para apresentá-lo diante deles, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. E aqui vem uma condicional: desde que continuem alicerçados na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? Primeira coisa que eu quero compartilhar antes da gente começar a falar sobre alianças é que Deus estabeleceu uma aliança superior através do sangue de Jesus. Você que é carismático, você estudou um módulo inteiro a respeito da aliança de sangue. Eu queria abrir um parênteses aqui, eu não quero entrar em questões teológicas, mas eu lembro que eu li um livro no início da minha conversão, se chamava, eu sei que vai parecer aleatório o tema, mas vai fazer sentido para alguém aqui, se chamava O Porquê do Ímen, e fala o porquê da mulher que não teve uma relação sexual ter o ímen. E sabe o que é louco? Os médicos não conseguem explicar nenhum propósito para aquilo. Não existe nenhum propósito ou sentido para a mulher ter aquilo. Mas
Existe uma linha teológica que acredita que o propósito é espiritual, porque quando uma mulher tem uma relação pela primeira vez, o ímen se rompe, então é dispersado o sangue, e naquele momento é feita uma aliança de sangue entre o homem e a mulher. Uma aliança de sangue, ela é superior a qualquer outra, porque ela não é feita de forma exterior, mas ela é feita a partir de uma conexão que agora se tornou um só. Você se tornou um com aquele que foi aliançado com sangue. Se você fizer como os reis faziam antigamente, ou alguns homens faziam em outras eras, pactos de sangue, a partir do momento que o seu sangue entrasse em contato com o sangue do outro, era impossível isso ser separado. Irmão, a aliança de sangue, ela é tão poderosa porque a partir do momento que o sangue se conecta ao seu, essa aliança ela é indivisível. Você está comigo? Diga amém. Então, quando Deus estabelece uma aliança superior com a criação, não é uma aliança feita só a partir de um contato exterior, mas a partir de uma nova genética. É por isso, irmão, que o evangelho não é mudança de estética, o evangelho é mudança de genética. O evangelho não é se vestir diferente, falar diferente. O evangelho é se tornar uma nova criatura, não mais escravo, agora filho, não mais cativo, agora livre, não mais maldito, agora abençoado. Você está comigo? Diga amém. Milagre da substituição. Aquele que não cometeu pecado se fez pecado, para que nós pudéssemos ser feitos justiça de Deus. Você está comigo? Então declara com autoridade, diga: Deus fez uma aliança comigo através de Jesus, e tudo que eu preciso, seja cura ou liberdade, seja poder ou autoridade, seja visão ou propósito, diga, tudo isso foi depositado nessa aliança. Primeira chave que eu quero compartilhar com você. Você está comigo ainda? Vocês estão felizes? Alguém está feliz de estar aqui? Eu estou muito feliz de estar em Orlando. Primeira chave que eu quero compartilhar é que a aliança te protege. Me ajuda a pregar. Fala para quem está do seu lado: a aliança te protege. Na série Imparáveis eu falei sobre aquele episódio entre Davi e Golias. E tem algo ali que é tão poderoso, que às vezes passa despercebido, e você pode usar em qualquer batalha espiritual que você enfrentar. A Bíblia diz que os exércitos têm medo do gigante, e já estavam até se acostumando com o grito dele. Então Davi, ele chega do nada para entregar comida para os seus irmãos. Ele não estava listado, ele não era para estar ali, ele não foi convocado para enfrentar aquele gigante. Ele era o homem mais improvável, na verdade, para enfrentar aquele gigante. Mas a Bíblia diz que quando Davi olha para o gigante, em momento algum, Davi chama o gigante de gigante. Pega essa chave, irmão. Davi não chama o gigante de gigante, porque quando Davi olha para um homem grande, tudo que ele vê é a ausência de uma aliança. A chave que fazia Davi ser ousado é que ele não respeitava quem não carregava uma aliança. Irmão, eu quero pregar nessa noite. Vem comigo, por favor. Não se distrai. Davi olha para um homem grande, tem aliança? Não. Então quem é esse homem sem aliança com o Deus vivo, para enfrentar o exército do Deus vivo? Quando ele chama aquele homem de incircunciso filisteu, é porque a circuncisão era uma marca de uma aliança, era o despojar da carne para que fosse feita uma aliança. Então quando ele olha para um homem que não tem aliança, a pergunta de Davi é: como alguém que não tem aliança com Deus quer enfrentar alguém que tem aliança com Deus? Alguns já estão pegando. Essa chave é tão poderosa, sabe por quê, irmão? Porque quando eu entendo que Deus não tem aliança com os meus inimigos, eu não preciso mais temer nenhum deles. Você vai olhar para a depressão. Deus tem uma aliança com a depressão? Não. Então quem é a depressão para afrontar alguém que carrega uma aliança com Deus? Deus tem uma aliança com o câncer. Deus tem uma aliança com a vergonha, com a miséria. Irmão, olha para mim, você precisa lembrar em toda batalha espiritual, em todo momento difícil, em todo momento em que você é desencorajado, em que você é perseguido, em que você é desanimado, confundido, você precisa trazer à tua memória: os demônios não têm aliança, Satanás não tem aliança, o inferno não tem aliança, a morte não tem aliança, as doenças não têm aliança. Você está comigo? Então quando Davi olha para um homem sem aliança, é quase como se fosse um agente da imigração olhando para alguém que não tem um visa ou um green card. Você vai chegar na porta, você vai falar: tem green card? Não. Você é cidadão? Não. Você tem visto? Não. Então você não pode entrar. Por quê? Porque você não tem o que precisa para estar aqui.
com algumas exceções. Eu vi alguns risinhos de canto de boca, tipo, eu conheço alguém que passou sem aviso. Se você não tem o que precisa, você não tem acesso. No reino espiritual, a mesma dinâmica se estabelece. Você vai olhar para uma doença e você vai lembrar, ela não tem uma aliança com Deus, mas eu tenho. Então quem é esse câncer para afrontar alguém que foi lavado pelo sangue de Jesus? Quem é essa mentira para tentar roubar de mim a esperança viva que me sustenta no dia mau? Você está comigo? Faz sentido para você? Então, primeira chave que eu quero compartilhar, irmão, a aliança, ela te protege. Você vai olhar para os seus inimigos de uma forma diferente agora, porque a primeira coisa que você tem que pensar não é no tamanho que eles têm, mas é no ponto fraco que eles têm. Se você for pegar artes marciais, por exemplo, a gente tem uma ovelha lá em Miami que ele é campeão de uma categoria não sei se eu posso falar o nome da franquia, tipo o UFC. Ele é campeão nessa categoria e ele foi lutar agora para defender o cinturão. E aí ele me ligou e falou: pastor, eu machuquei o meu joelho no treino e tá difícil até para eu pisar. A minha luta é amanhã, eu queria que você orasse comigo. Eu falei: cara, você vai cobrir o joelho? Ele falou: eu vou botar o tensor. Eu falei: então coloca nos dois, para o seu adversário não saber qual deles está ruim. E a nossa oração é para que você derrube o seu adversário antes dele perceber que você está mal. Aí eu estava pregando, se eu não me engano, em Alphaville, eu não lembro. Eu sei que quando acabou o culto eu fui olhar o site, estava assim: recorde histórico na carreira de fulano de tal, em 30 segundos ele finalizou a luta. Irmão, o inimigo dele nem conseguiu saber qual era o ponto sensível. Mas se ele soubesse, durante toda a luta, tudo que o inimigo ia focar é na sensibilidade dele. Por quê? Porque não importa o tamanho que você tem, o teu ponto sensível é o que te derruba. A palavra de Deus, e muitas vezes a gente interpreta isso de uma forma equivocada: olha, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Mas a palavra diz que aquele que pensa estar de pé. A palavra não está falando de uma brecha que todos carregamos, mas ela está sendo específica como uma brecha que você sabe que tem, mas finge que não tem. Então você pode ser alguém muito usado por Deus, mas se você não vigiar nas suas conversas, uma mulher pode roubar de você o teu ministério, a tua família, a tua casa. Foi assim com Sansão, alguém separado por Deus, foi guardado por Deus da pureza, até da bebida alcoólica, foi levantado por Deus para ser um libertador do seu povo, mas ele deitou no colo errado e terminou como um palhaço dos seus inimigos. Você percebe, a força de Sansão era descomunal. A gente não vê relatos de alguém tão forte como ele, mas um ponto sensível colocou em xeque toda a sua história. Irmão, olha para mim. Assim como um grande homem de Deus pode ser derrubado por uma pequena brecha, os nossos inimigos, por maiores que possam parecer, também carregam pontos sensíveis. E eu quero falar sobre um único ponto sensível que você vai encontrar em todos os inimigos de Deus, e é só nele que você precisa focar. Eles não têm uma aliança com Deus. Cara, isso é tão forte, porque é tão simples, é tão poderoso. A gente pode usar em qualquer área da nossa vida, em qualquer momento. Eu estou passando um momento de escassez, você vai olhar para a falta, para a miséria. A miséria não tem uma aliança com Deus. Filipenses 4,19, o Zulato ministrou aqui: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, segundo as suas riquezas em glória. O salmista declara: eu nunca vi um justo mendigar o pão, ou a sua descendência passar fome. A miséria não tem uma aliança com Deus. Então, se você tem enfrentado esse inimigo, você vai olhar para essa perspectiva: qual é o ponto sensível da miséria? Qual é o ponto sensível das doenças? Qual é o ponto sensível da mentira? Eles não têm uma aliança com Deus. Levanta sua mão mais alto que você puder. Declare com autoridade, diga: Pai, a aliança que você fez comigo é o que me protege no dia mau. Diga: os meus inimigos, cada um deles, virão por um caminho, mas por 7 caminhos eles fugirão. Serão envergonhados, abatidos, confundidos, porque nenhum deles carrega uma aliança de sangue. Você pode celebrar Jesus no seu lugar? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito,
já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Eu tenho uma palavra de vida para compartilhar com você, irmão. É muito louco o que a gente está vivendo aqui. A gente está vivendo a graça de uma igreja grande, mas a gente está enfrentando desafios de um ministério nos primeiros passos. Só para você ter ideia, sabe esse delay que ficou aqui? É porque o baterista correu para tocar o teclado, o administrador está tocando baixo e está sem ninguém na mesa de som. Por que o pastor está ficando sem voz direto? Porque não tem ninguém na mesa de som algumas semanas consecutivas. Às vezes tem, às vezes não tem. Por isso que às vezes tem voz para pregar e às vezes não, mas é interessante isso. Deixa eu só abrir esse parênteses e compartilhar com você o que eu estou vivendo. Eu estou vivendo alguns desafios que a gente vivia em missões, mas a gente está em Miami, Flórida, USA, falando com quase 5.000 pessoas simultaneamente. E eu acho que isso é um exercício para a gente, cara, ensinando a gente a lembrar que por mais que Deus dê alcance para a nossa voz, a gente continua sempre dependente dele em tudo. Irmão, a dependência é a chave que faz com que homens improváveis se tornem grandes homens de Deus. A dependência é a linguagem que os céus entendem. Não dá para crescer se não for Deus quem dá o crescimento. Não dá para avançar se não for Deus quem nos impulsiona para isso. Não dá para permanecer se não foi Deus quem abriu a porta. Por isso que a grande verdade da nossa jornada de fé não é o quão rápido a gente consegue chegar aonde deseja, mas é quanto tempo a gente consegue permanecer lá. E é por isso que eu me alegro em ver algo poderoso sendo gerado por Deus. Uma igreja com menos de 1 ano de existência, apenas 2 colaboradores contratados, tocando milhares e milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas. Porque a gente olha para tudo que a gente está vivendo, a gente tem uma plena convicção: só Deus poderia estar fazendo isso. Você está comigo ainda? Diga amém. Pastor, eu acho legal você celebrar a igreja, mas o que isso tem a ver comigo? É simples. Nós somos a igreja. Todo recurso que Deus envia para a igreja antes passa pelas nossas casas. Toda visão ampla para tocar cidades que Deus dá para a igreja antes Ele dá para as nossas casas. Toda cultura que uma igreja afeta nada mais é do que pessoas afetadas por Deus, afetando cidades que afetam nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Eu lembro de uma frase do Bill Johnson que ele diz que mentes transformadas afetam pessoas, pessoas transformadas afetam cidades, cidades transformadas afetam nações, nações transformadas afetam completamente toda uma geração. E nós cremos numa igreja para a cidade e uma cidade para as nações. Você está comigo ainda? Diga amém. Por isso eu quero compartilhar com você hoje, e eu queria muito pedir para todo mundo que está aqui ficar conectado comigo, ninguém se distraia, porque essa mensagem é extremamente objetiva, mas eu quero compartilhar algumas coisas com você. Eu quero compartilhar o meu coração também. Eu lembro de uma mensagem que eu preguei há 2 anos atrás, quando a gente estava se despedindo do nosso ministério no Brasil. Foi a última vez que eu ministrei antes da gente ser enviado. E a gente estava no Summer Camp e eu preguei essa mensagem e o tema era uma carta aberta à minha filha. E eu compartilhei algumas chaves que eu gostaria de compartilhar com a Ceci, se fosse a minha última vez. Então eu escrevi algumas coisas que eu gostaria que a Cecília se lembrasse mesmo depois de eu partir. E eu abri essa carta com as pessoas que estavam ali naquela noite. Mas o que eu quero fazer hoje é uma carta aberta às minhas ovelhas. Então eu quero compartilhar algumas coisas com você que se sente parte, mas você que talvez só está conhecendo a nossa igreja, mas quer receber algum desses princípios, essa palavra é para você também. Você está comigo ainda? Diga amém. Então, o que eu quero começar é a partir desse propósito, uma carta aberta às minhas ovelhas. Eu quero compartilhar algumas chaves. A primeira chave que eu quero compartilhar com você, irmão, que quando a gente entende isso, a nossa vida fica mais leve apesar dos desafios, é que a felicidade não é um lugar, a felicidade é o caminho. Tem muita gente frustrada quando na verdade já está vivendo em parte aquilo que Deus prometeu, mas está tão fissurado em um lugar que não consegue usufruir do caminho.
pessoas que estão acreditando que a compra daquela casa, a compra daquele carro, aquela viagem da família, irmão, a viagem da família não é tão glorioso quanto o fato de você ter uma família. Por mais que a viagem ainda não tenha acontecido, o fato da tua família estar ao teu redor já é algo poderoso. Mas a gente se ilude de forma muito sutil, porque a gente acreditou que a felicidade é um lugar, a gente acreditou que a felicidade é quando chegarmos lá. Então a gente se desgasta, a gente se gasta, a gente abre mão de princípios, de valores, a gente abre mão daquilo que é fundamental para chegar no lugar, porque a gente acredita, que quando chegarmos lá, certamente seremos felizes. Tem uma reflexão atribuída a Dalai Lama, alguns atribuem a Gandhi, mas sinceramente eu nem sei se ela é verdadeira, que perguntaram sobre algumas coisas que chamam a atenção dele em relação aos seres humanos, e o que ele respondeu, ou supostamente respondeu, é que ele acha confuso o fato de abrirmos mão da nossa saúde e da nossa paz para conquistarmos recursos, para quando tivermos recursos tentarmos gastar todos eles para comprar novamente a saúde e a paz que não temos mais. É uma grande verdade, porque sem perceber a gente está se desgastando para tentar conquistar aquilo que é transitório, e muitas vezes a gente não é intenso para estabelecer fundamentos que são eternos. A palavra de Deus diz: olha, não coloca os teus olhos naquilo que se vê, porque aquilo que se vê é transitório. Pastor, você está dizendo então que eu tenho que estar alheio a tudo que é material? Não, irmão. Jesus nos chamou para governar sobre a terra. Jesus nos chamou para sermos reis e sacerdotes. O que eu estou dizendo é que entre 8 e 80 existem 72 escalas diferentes, e muitas vezes a gente é extremista. Ou a gente está completamente ligado às coisas naturais e esquece do reino, ou a gente está completamente mergulhado no reino e esquece que existe uma vida real com pessoas reais e necessidades reais. Irmão, o que eu quero dizer com você é que o evangelho é poder de Deus para gerar equilíbrio, autoridade em todas as áreas da nossa vida, convicção de que seremos salvos, mas também prosperidade para curtirmos o caminho até lá. Você está comigo ainda? Diga amém. Deixa eu compartilhar isso com você, irmão. Não se iluda, a felicidade não é um lugar, a felicidade é um caminho, é o caminho. Sabe, nesses últimos, 10 anos de liderança cristã, 4 anos de pastoreio consagrado, 12 anos de casamento, 7 anos como pai, o que eu tenho aprendido é que nada daquilo que eu espero viver é melhor do que aquilo que eu já estou vivendo, e a gente precisa ter esse sentimento de celebração. Eu quero compartilhar com você, aqui a gente até pediu para eu não fazer, mas eu sinto de fazer, e depois eu me resolvo com ela em casa, vai dar tudo certo. Mas essa semana passada a gente ganhou um presente, um mimo de Deus, e aos olhos dos homens talvez nem seja algo demais, mas aos nossos olhos foi tipo, uau, isso é um detalhe de Deus, é um mimo de Deus. A Kezinha ganhou um carro, e aí você vai, obrigado Gui por celebrar com a gente, obrigado de verdade. Monetariamente, o carro quase não tem valor aqui nos Estados Unidos, o valor dele é baixo, 2, 3 mil dólares, mas vai além do valor. Se tivesse 30 mil dólares, para a gente seria a mesma celebração, porque a gente viu o cuidado, alguém que a gente ainda não conhecia, mas que tem sido tocado pelas mensagens que em secreto Deus tem gerado, chegou e falou: cara, eu gostaria de alguma forma de abençoar vocês, e ele me pediu uma coisa só: não compartilhe isso com ninguém, porque aquilo que uma mão faz, a outra não deve saber. Abri um parênteses aqui, a palavra fala a respeito disso, principalmente quando a gente fala de esmola, ou seja, quando você vai dar esmola para alguém, não deixa que a tua outra mão saiba do que a tua mão fez, mas quando a gente está falando de uma oferta, compartilhar isso gera fé para quem ouve o testemunho. Você está comigo ainda? Diga amém. E eu passei 2 dias junto com os meninos aqui, cara, a gente passando produto lá no para-choque para tentar reavivar o plástico. Eu fui em junkie, que é muito comum aqui, tipo pull and pay, você vai lá, tira algumas peças que você precisa e você leva e já paga. Mano, eu passei 2 dias quase que de mecânico, reformando tudo. Cheguei para a Kezinha ontem, botei um chaveirinho, entreguei para ela, falei: amor, o primeiro carro que Deus te deu. E por que eu estou falando disso, irmão? Porque daqui a meses, anos, ela pode ter um carro 10 vezes mais caro do que esse, 20 vezes mais caro do que esse, mas agora, nesse tempo, é Deus falando para ela: eu me preocupo com aquilo que preocupa você, eu me agrado em agradar você, eu tenho prazer em cuidar de você. E um princípio que eu aprendi, e tem tudo a ver com essa relação entre o lugar e o caminho, é que aqueles que celebram aquilo que Deus faz hoje, estão preparados para receber aquilo que Deus certamente fará amanhã. Eu estava falando com um dos jovens, e eu falei: irmão, eu estou tão feliz com aquilo que Deus fez, eu estou tão grato, eu estou tão constrangido,
que eu tenho certeza, cara, que quando Deus dos céus olha isso, isso alegra o coração dele. O problema é que quando a gente acredita nessa mentira que a felicidade está num lugar, a gente chega em algumas conquistas, recebe alguns presentes, mas porque ainda não é aquilo que a gente deseja que seja, a gente não consegue celebrar. Ainda não é o que eu esperava, ainda não é o que eu queria, ainda não. Ei, irmão, para de fazer pirraça por aquilo que ainda não veio e começa a celebrar aquilo que já está usufruindo. Ah, mas eu não consegui chegar lá, irmão. Você tem saúde, Deus te mantém de pé, Ele te deu fôlego, teu coração continua batendo, não porque você é bom, mas porque Deus deu uma ordem para ele. Continue batendo, continue batendo. Você já parou para ver a estrutura do corpo humano? O coração bate por quê? Eu não sei, irmão. Não tem nenhum sentido lógico a não ser o fato de Deus ter ordenado que ele batesse. Desde as batidas do nosso coração até o fôlego que a gente carrega, tudo isso foi Deus quem nos deu. E quando a gente entende nas mínimas coisas aquilo que Deus já fez, aí está preparado para nas coisas ainda maiores receber de Deus aquilo que Ele vai fazer. A palavra de Deus diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Fidelidade no pouco significa celebrar tudo aquilo que Deus te deu, celebrar tudo aquilo que Deus depositou em você, celebrar cada oportunidade, irmão. Você já parou para pensar que a cada novo dia que surge uma nova possibilidade de viver milagres? A cada nova semana, a gente tem que parar de, em tempos de crise, contar os dias como se fossem menos um. No meio da pandemia, menos um dia de isolamento, menos um dia de quarentena, menos um, irmão, menos um para quem? É mais um dia de viver milagres, é mais um dia de viver promessas, é mais um dia de ver em tempos de crise sementes de fé sendo geradas, é mais um dia, irmão. André, você está falando, mas é fácil para você, cara, fácil para quem, irmão? Semana passada eu preguei passando mal aqui com náusea, com dores aqui abdominais, tomando remédio, e eu estou pregando com a maior alegria do mundo. Por quê? Porque eu preciso entender e lembrar que aquilo que eu passo, por mais que seja transitório, não se compara com a glória eterna que está reservada para aqueles que creem. A palavra chega ao ponto de dizer, olha, os nossos desafios, eu vou parafrasear aqui, ok? Os nossos desafios, as nossas crises, os nossos problemas, as nossas angústias, que são leves e momentâneas, estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Você está comigo ainda? Diga amém. Você pode declarar isso comigo? Diga, vai passar. Diga, o dia mau vai passar. Diga, os gigantes vão passar, mas eu tenho uma palavra que não passará. Declare comigo, irmão. Diga, as promessas de Deus sobre a minha vida, diga, jamais passarão. A gente tem que ter essa certeza. Segunda chave que eu quero compartilhar com você, nessa carta aberta às minhas ovelhas, é que todo excesso revela uma falta. Eu aprendi isso alguns anos atrás e isso mudou minha história para sempre. Todo excesso revela uma falta, irmão. Todo religioso esconde um pecado. Todo excesso. Por que você está falando isso, pastor? Porque em tempos de crise como o que a gente está vivendo, e quando eu falo crise, entenda, estou falando de um cenário exterior, a gente precisa entender que a gente não pode se mover por extremos, esses excessos. O que é ansiedade? Nada mais é do que um excesso do meu pensamento em relação ao futuro. O que é depressão? Muitas vezes a depressão nada mais é do que o excesso do meu pensamento em relação ao passado. Então aquilo que um dia foi euforia, muito facilmente se transforma em nostalgia, e é um pulo para melancolia. A gente está eufórico demais, e aquilo que viveu no passado é diferente do que está vivendo hoje. O meu relacionamento acabou, ou a minha empresa fechou, ou o meu ministério não está fluindo como já foi um dia. Ô irmão, a palavra está dizendo, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço, eu preciso avançar diz respeito a se desconectar do que ficou e se reconectar com o que há de vir. Avançar diz respeito a parar de olhar para aquilo que não existe mais e colocar o teu olhar naquilo que Deus ainda vai fazer, e certamente Ele fará. Por isso nós colocamos os nossos olhos no futuro. Por quê? Porque a esperança mora lá, irmão. A esperança mora no futuro. O diabo não está preocupado com o teu passado. Ei, olha para mim, em nome de Jesus. O inferno inteiro não está nem aí para o teu passado. Você sabe por quê? Porque se você está em Cristo, o teu passado foi perdoado. A tentativa do inferno não é de mudar o teu passado, porque isso é impossível. A tentativa do inferno é fazer você abrir mão do teu futuro.
E o problema é que às vezes a gente está olhando para uma estação em que Deus não se move mais, e nem o inferno. O inferno não está preocupado com o que você deixou de fazer. O inferno está preocupado em desestimular você com aquilo que você vai deixar de fazer. O inferno não está preocupado se há anos atrás você deixou de buscar. A preocupação dele é que nos próximos anos você não consiga buscar. Ele não está preocupado com o que passou. E a gente precisa ter esse entendimento. Se nem o inferno está preocupado com aquilo que ficou para trás, por que eu vou me preocupar? Irmão, eu preciso entender que o futuro está sendo gerado hoje. Ei, irmão, o futuro é agora. The future is now. E ele é brilhante, irmão. Ele foi produzido por Deus, gerado pelas próprias mãos de Deus. E quando eu entendo isso, eu consigo me desvencilhar do que ficou, alegrar com o que está acontecendo e celebrar na certeza daquilo que está por vir. O futuro é agora. Você está comigo ainda? Diga amém. Terceira chave que eu quero compartilhar com você, que você é responsável. Isso aqui é muito forte. Por tudo aquilo que tolera. Você pode repetir isso comigo? Aonde você estiver, eu estou com saudade de falar com o público aqui, mas aonde você estiver, alguém te sente saudade quando a gente tinha aqui as famílias chegando, café da manhã, oh Jesus. Mas em tempos de igreja, de portas fechadas, cara, a gente tem milhares e milhares e milhares de casas abertas. Então faça dessa oportunidade um culto na tua casa. Fala para quem está do teu lado aí na tua casa, cutuca ele, eu sei que ele ama isso, quem está do seu lado ama isso, a gente ama isso, né? Alguém está comigo? Ah, gente, vocês são muito espontâneos. Repete comigo, diga: eu sou responsável por tudo aquilo que eu tolero. Isso diz respeito a relacionamentos abusivos, isso diz respeito a ambientes tóxicos, isso diz respeito à mediocridade na minha jornada de fé, isso diz respeito a achar normal caminhar com Deus e não viver milagres, isso diz respeito a achar normal passar por crises e estabelecer moradia em meio a elas. Irmão, olha para mim, não tenha medo das tempestades, mas não se acostume com elas. Não tenha medo dos gigantes, mas também não se acostume com eles. Não tenha medo do deserto, mas não estabeleça morada lá. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. André, eu estou passando por um período ruim, mas cara, nem me incomoda mais. Pois é, então deixa eu te dar uma má notícia. Aquilo que era temporário vai se tornar agora a tua realidade. Por quê? Porque você tolera. Você precisa entender que a falta, miséria, doenças, enfermidade, medo, crise, isso precisa incomodar você a ponto de você se posicionar contra essas realidades. Porque se você se acomodar, isso se tornou o teu novo natural. Mas se você se posicionar, você vai romper em meio a um mover sobrenatural. Irmão, nós fomos chamados para viver de forma sobrenatural, de glória em glória. Em tempos de crise, avançamos. Em tempos de divórcio, renovamos alianças de casamento. Em tempos de falta, transbordamos. Essa é a palavra de Deus para nós. André, mas não faz sentido, irmão. E quando que Deus disse que faria? Um Deus eterno se transformar e se fazer carne, aquele que tinha toda a glória se despide de toda ela. Qual é a lógica que faz, irmão? Um Deus que criou todas as coisas, agora caminhar ao meio de homens pecadores e se entregar por eles para ter de volta o que sempre foi seu. Já parou para pensar? É como você vender tudo que tem para comprar aquilo que sempre foi teu. Irmão, não faz sentido, mas essa é a graça escandalosa que fez com que religiosos não entendessem, fez com que pessoas céticas não discernissem, mas fez com que aqueles que entenderam que havia algo de Deus ali, reconhecessem o poder daquele nome. E para todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Você está comigo? Diga amém. Você é responsável por tudo que tolera, irmão. Então deixa de ser passivo. Deixa eu falar com muito amor. Coloca amor nas minhas palavras. Deixa de ser passivo. Deixa de ser mediano. Se o único momento que você tem de contato com a palavra é quando eu prego, você está vivendo abaixo daquilo que Deus preparou para você. Se a única palavra de vida que você carrega é quando alguém libera, você está vivendo à base de migalhas. Não é isso que Deus preparou para você. Se todas as vezes que você busca é quando um gigante se levanta, você está buscando livramento e não propósito. Deus está em busca de homens que caminham por propósito e não apenas pelo livramento. Livramento é bom, mas existe um propósito eterno que está além deles, irmão. Deus não nos chamou apenas para clamar por Ele quando exércitos inimigos se levantam. Deus nos chamou para nos posicionarmos com Ele, para avançarmos em fé, rompermos em fé. A palavra de Deus diz: olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja.
Você sabe o que significa isso? Vem pra cá, Xande, por favor, pensa num cara forte, irmão, todo trabalhado no CrossFit. Vem cá, vem cá, vem cá. As portas nunca foram uma arma de ataque. Você não usa uma porta para atacar. Você não imagina alguém pegando uma porta, indo para um campo de batalha com uma porta, e você falando, mano, eu tô indo com espada. E você, eu tô indo com lança. E você, eu tô indo com uma porta. Alguém imagina alguém batalhando com uma porta? Você está comigo aqui ainda, pelo amor de Deus? Não seria ridículo? Mas esse entendimento, abaixa aqui o retorno, por favor, Lindão. É esse entendimento que muitas vezes a gente tem. A gente acredita que a palavra está dizendo, olha, as portas do inferno não prevalecerão, ou seja, o inferno vai vir batalhando contra nós e nós vamos resistir. Não, irmão, Deus não está dizendo que a igreja resistirá. Deus está dizendo que a igreja vai contra o inferno e o inferno não resistirá. O que a igreja está dizendo, vem encaixando, me abandona não, filhão. O que a igreja está dizendo é isso aqui, irmão. Imagina que isso aqui são as portas, ok? Aí você imagina, fica de frente para mim, mano, elas são fortes, parecem impenetráveis. O que Deus está dizendo é que você vai chegar diante dela e falar assim, irmão, na moral, dá licença, deixa eu passar. Não me importa o tamanho dos gigantes, o tamanho das crises, não importa o nome das doenças, não importa aquilo que se levanta contra mim, eu vou passar, e as portas do inferno não prevalecerão. Mas os gigantes são fortes demais, e daí? O Deus que te deu a promessa é o mesmo Deus que derruba os gigantes. Mas o mar é grande demais, as ondas são altas demais, e daí, irmão? O Deus que fez o mar, estabeleceu os limites aonde as ondas dele iriam, é o mesmo Deus que te faz andar sobre as águas. Jó está questionando Deus, falando, ei Deus, eu não entendo isso, eu não entendo aquilo, eu não entendo. Deus fala, tá bom Jó, tá bom. Eu quero pregar hoje, irmão. Tem alguém que está aqui junto comigo? Tá bom, Jó, eu até te respondo se você me disser algumas coisas. E dentre as perguntas que Deus faz, eu não lembro se são 37, eu não lembro quantas são. Eu sei que a maior parte delas a ciência não conseguiu explicar até hoje. Dentre as perguntas que Deus faz a Jó, uma delas é: Jó, aonde você estava quando eu dei uma ordem para o mar, quando eu estabeleci os limites do mar, e eu disse até onde o seu orgulho se desfaria em ondas? Irmão, olha para mim. O planeta Terra poderia muito bem ser chamado de planeta água, não sei se você sabe disso, mas a porção de água que a gente tem é superior à porção de terra que a gente tem, em relação à dimensão e à profundidade. E a pergunta básica que a gente precisava fazer é: se tem muito mais água do que terra, por que a água não invade toda a terra? Porque Deus disse, até aqui, tudo bem, daqui em diante, não. Você consegue entender que o Deus que estabeleceu os limites da terra, o Deus que estabeleceu os limites do mar, o Deus que fez com que a terra, mesmo em trevas e vazia, se tornasse dia antes do sol ser gerado, esse mesmo Deus disse para você: pode avançar, eu te garanto, e as portas do inferno não prevalecerão contra vocês. Vocês avançarão, vocês romperão, e nada vai parar a igreja. Por quê? Porque eu sou o cabeça dela, Cristo é o cabeça da igreja, e nele habita a plenitude. Deus desejou derramar sobre ele a plenitude sobre todas as coisas, a autoridade sobre todas elas. E talvez você está dizendo: André, mas eu sou só um dedo mindinho no corpo. E daí? Faz parte do mesmo corpo, está debaixo da mesma unção, recebeu o mesmo Espírito e vai usufruir da mesma vitória. Então entenda isso, irmão. Você é responsável por tudo aquilo que tolera. A minha vida é mediana, a culpa é sua, porque tudo que Deus precisava, e eu coloco entre aspas, precisava fazer para te ajudar, Ele já fez. Há mais de 2000 anos atrás, Ele estabeleceu por herança aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele estabeleceu herança, promessas, cura, salvação. Ele estabeleceu caminho, verdade e vida. Por que a culpa é minha, André? Porque se você quiser usufruir, a mesa está posta. O Senhor prepara uma mesa na presença dos meus inimigos e me honra, ungindo a minha cabeça com óleo, e o meu cálice faz transbordar. Irmão, a mesa está posta, a cadeira é sua, ninguém senta nela. Agora é só você que pode escolher sentar ou continuar do lado de fora reclamando da festa. É como o filho pródigo. Chega ao ponto de desejar comer a comida dos porcos, e aí então ele se lembra e fala: uau, na casa do meu pai até os empregados comem melhor do que o que eu estou comendo. E ele fala:
vou voltar e quem sabe ele me aceite como um dos seus empregados, porque na nossa visão, a gente caminha por aquilo que faz por merecer. Então o filho pensa, eu não mereço mais acesso à casa do pai, então quem sabe por misericórdia ele me dê acesso à mesa dos empregados. Só que o que o filho não sabia, provavelmente porque ainda não era pai, é que o pai não ama o filho pelo que ele faz, o pai ama o filho por quem ele é. Se esse jovem pródigo fosse pai, certamente teria uma visão diferente em relação ao seu próprio pai. Meu pai sempre falava isso, filho, tem coisas que você só vai entender quando for pai. Agora para mim faz muito mais sentido esse sermão que meu pai me dava. E ele volta, dependendo do contexto que você lê, dá para acreditar que ele estava tentando decorar o discurso. Ele volta no caminho dizendo, pai, eu pequei contra os céus e eu pequei contra ti. Eu pequei contra o céu. Imagina um filho decorando o discurso no meio do caminho. Quando ele chega lá, o pai não está nem aí para o discurso do filho. Ele faz algo que na verdade era quebra de um protocolo na cultura da época. Levanta os seus vestidos, as suas roupas e sai correndo em direção ao filho, porque o filho que parecia morto voltou para casa. Irmão, o pai não está nem aí para o discurso dele, para as desculpas dele, para os erros dele. O filho que parecia morto voltou, e isso precisa ser celebrado. Essa é a graça que a gente vive, debaixo dessa palavra que a gente se move. Nele nós vivemos, existimos, nos movemos. Irmão, tem gente que está me ouvindo e você está assim, você não sabe o que eu fiz. Irmão, nem me importa, não sou eu que vai mudar a tua história. Existe um Deus que, apesar de tudo que você faz, continua te amando, porque aquilo que você faz não muda quem Ele é. Deus é Pai, Deus é bom e ponto. Então o que eu preciso fazer, André? Parar de tolerar o pecado. Porque quando Jesus fala para aquela mulher, olha, eu não te condeno mais, ele estabelece uma nova história para ela, mas ele dá uma direção também. Ele diz agora, vá e não peques mais. A gente está buscando Jesus nesses encontros em meio à nossa culpa, mas nem sempre está caminhando com Ele a partir do encontro. Ele está dizendo, olha, sede santo como eu sou santo. Irmão, parar de tolerar o pecado, parar de tolerar a mentira. Você não é um fracassado, você não é um derrotado, você não é doente. Você, irmão, você é quem Deus diz que você é. Você pode o que Deus diz que você pode. Você vai viver o que Deus diz que você vai viver. Então a escolha é sua, se você vai viver pelas palavras que Ele liberou sobre você, ou se você vai viver a partir das críticas que você sempre recebeu. Você é responsável por aquilo que tolera. Se dependesse das palavras que eu recebi, irmão, nem crente eu permaneceria. Ah, mas e depois que você começou a liderar? Se dependesse das palavras, algumas das que eu recebi, nem líder mais eu seria. Ah, mas e depois que você foi consagrado a pastor? Se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem pastoreando mais eu estaria. Ah, mas e depois que você veio para os Estados Unidos? Irmão, se dependesse de algumas palavras que eu recebi, nem nos Estados Unidos mais eu estaria. Mas glória a Deus, que não é o não dos homens que mantém a minha casa de pé, mas é o sim de Deus que me desejou, me amou, estabeleceu palavras quando nada ao meu redor existia. Irmão, você precisa escolher e ser responsável por aquilo que você tolera. Homens maus se levantam todos os dias. O inferno não está furioso, sempre foi. Um terço dos anjos do céu caiu por terra e eles passaram a odiar tudo aquilo que Deus ama. O inferno não está querendo parar você de hoje. Ele tentou parar você desde a cruz, porque ele tentou anular a salvação dos homens. Mas e depois que Jesus estabeleceu, irmão, ele tentou parar você no ventre da tua mãe. Ele tentou parar você em dias que você nem soube, mas Deus te deu livramento de morte. O que eu quero te lembrar é que por mais que ele tenha tentado parar você, se você está de pé, você sabe o que significa? Ele não conseguiu. That's it. Ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Eu já dei meu testemunho no ventre da minha mãe. Ela pegou uma doença, os médicos falam, aborta. Irmão, o inferno não conseguiu parar. Aí alguns anos depois, 15 anos de idade, eu sou espancado, fratura a mandíbula, abre a minha cabeça, não conseguiu me parar. 20 e poucos anos de idade, endocardite bacteriana aguda, 35 dias internado no hospital, não conseguiu me parar. E a pergunta tem que ser, ei, quando você se levanta, sacode a poeira e fala, e aí, qual é a próxima? Porque o Deus que me sustentou no passado, certamente me manterá de pé no presente, me guiará no futuro.
líquidos. 2022 é um ano da gente alimentar os nossos milagres. Em 2022, irmão, pega essa chave, anota isso, medita nisso. Ou você vai viver a sua fé, ou você vai viver os seus medos. Eu lembro de uma analogia que eu fiz algum tempo atrás sobre a tocha olímpica. É interessante porque a tocha olímpica, eu acho que ela talvez seja um dos símbolos que mais tem a ver com aquilo que a gente como igreja carrega. Em algum momento uma chama foi acesa e de tempos em tempos, de geração em geração, homens se esforçam para não deixar ela apagar. Então tem toda uma estrutura em torno daquilo para que a chama original ela seja transportada de mão em mão. Então você vê, por exemplo, na época da Olimpíada, é um evento que mobiliza milhares de pessoas. Pessoas vão passeando junto com a tocha ao longo das nações. Ela percorre todos os continentes, ela passa por várias cidades. Em cada cidade que ela vai, alguém tem a oportunidade de carregar aquela tocha e transportar até que outra pessoa assuma a responsabilidade de mantê-la viva. Irmão, a tocha olímpica nada mais é do que uma representação do nosso chamado em Deus. Nada mais é do que uma representação do ministério da reconciliação, daquilo que Deus chamou você para viver. A esperança viva que Ele depositou na tua casa não vai ficar presa nela, não vai ficar retida nela. Deus não quer só que aquilo que Ele começou a fazer na tua história se limite a você. Agora Deus quer que a esperança que Ele depositou em você se espalhe por aqueles que caminham perto de você. A Bíblia chega ao ponto de dizer que nós fomos reconciliados com Deus através do sacrifício físico de Jesus, mas não só isso. Nós não só recebemos o ministério da reconciliação, nós não só fomos reconciliados com Deus, como agora todas as vezes que a gente abre a nossa boca, é como se o próprio Deus falasse através de nós. E essa é a minha oração nessa noite, irmão. Para que cada palavra que eu libere seja como música no coração de quem ouve. Para que cada passagem dessa que está sendo liberada seja como uma flecha no teu coração. Eu oro para que essa mensagem mude a vida da tua família. Eu oro para que essa palavra encha você de coragem, de alegria, de ousadia e de esperança. Porque 2022 vai ter seus gigantes. Ele vai ter algumas tempestades. A gente vai enfrentar alguns desertos. Mas se a gente parar para lembrar como foi 2018, 2015, 2010... a gente vai perceber que os gigantes só mudaram de nome. Eles sempre estiveram lá. Os ladrões de alegria sempre estiveram lá. As notícias ruins sempre estiveram lá. E você percebe que a gente consegue, em vários momentos, perceber a presença dos gigantes, mas nem em todos os momentos a gente consegue perceber a presença de Deus nos guardando deles. Tem gente que quando está enfrentando um momento de crise questiona: Deus, por que você se esqueceu de mim? Você consegue perceber a presença de um gigante, mas você consegue negligenciar a presença de um Deus vivo dentro de você. Irmão, Deus está dizendo para alguns de nós nessa noite: filho, o fato de gigantes se levantarem não significa que eu me esqueci de você. Eu sempre estive lá. Eu não me esqueci de você, eu não desisti de você. Você que está entrando ao vivo agora, seja bem-vindo à Lagoinha Miami. E a gente está numa noite épica em que a gente vai falar sobre esperança do início ao fim desse culto. Eu sei que está bem diferente toda a dinâmica, mas eu tenho certeza que algo em você vai mudar a partir dessa palavra. Romanos 15:13 diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Hebreus 10:23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmão, a esperança é como uma faísca que você joga numa palha seca. A esperança é como um pilar de inflamação. Hoje pela manhã eu recebi um amigo aqui, o PPR, e eu já falei sobre isso em alguma mensagem. Eu lembro que a gente estava uma vez jantando e o PPR já foi policial. E ele falou: mano, quando a gente está lá no batalhão, quando a gente está num treinamento de contenção, de grandes manifestações, tem uma coisa que a gente aprende. Quando tem uma grande manifestação, quando tem muita gente inflamada, protesto, pessoas quebrando alguma coisa, tacando fogo em carro, enfim. A gente precisa, em primeiro lugar, identificar quais são os pilares de inflamação. Todo grande movimento tem pilares de inflamação. E os pilares de inflamação são as pessoas que elas lideram aquele movimento. Elas dão uma palavra e toda a multidão se move a partir daquilo. Elas dão uma direção e toda a multidão se move a partir daquilo. E ele falou: a primeira coisa que você precisa fazer para parar um movimento é identificar os pilares de inflamação. E na hora que ele falou aquilo, cara, eu lembro como se fosse hoje, aquilo abriu a minha mente. Eu falei: uau, é exatamente assim que o inferno trabalha. Ele percebe quem carrega uma esperança viva e tenta calar
antes que as pessoas ao seu redor comecem a ser inspiradas por ele. É por isso que o inferno sempre tenta cessar uma revolução antes dela começar. É por isso que o inferno sempre vai tentar desencorajar você antes de você se lançar no novo. É por isso que o inferno vai sempre tentar diminuir as suas expectativas, ao invés de permitir que você volte a sonhar, porque a partir do momento que você volta a sonhar, ele não para mais você. É impossível parar um sonhador que entendeu o poder que em si habita. É impossível parar um homem que entendeu a identidade que carrega. Por isso que o inferno vai sempre tentar parar uma revolução antes dela nascer. O inferno tentou abortar Moisés antes dele se levantar. O inferno tentou abortar José antes dele governar. O inferno tentou abortar Jesus antes dele ser revelado. Os magos enviados para celebrar o Messias. Quando eles retornam, Herodes pergunta: aonde ele está? E por não saber onde estava, manda matar todos os meninos até 2 anos de idade, porque ele sabia que uma esperança viva estava caminhando no meio do povo. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. 2022, você pode ser um pilar de inflamação, alguém que carrega uma esperança viva, portador de boas novas. Ou você pode se mover por notícias. Ou você pode estar pautando a tua história baseada em problemas. Irmão, problemas sempre existiram, mas eles são matéria-prima do milagre. As crises sempre aconteceram, mas elas são a melhor oportunidade para a gente ver Deus lutando por nós. Eu quero te encorajar em nome de Jesus a olhar para 2022 com a perspectiva certa. 2022 já é o melhor ano da nossa vida. 2022 é o ano do maior romper da nossa história. 2022 é o ano de Deus levantar improváveis e de Deus envergonhar aqueles que pensam que são. 2022 é o ano da nossa família, romper em fé, andar sobre as águas. 2022 vai ser exatamente como você crê que Ele é e como você declara que Ele é. Então abra a tua boca e profetiza. Abra a tua boca e libera palavras a respeito do teu ano. Eu tenho usado esse termo ultimamente, que é a oportunidade de desenharmos o nosso ano através de orações. Desenharmos 2022 através de orações. Eu queria te convidar, se você puder fechar os seus olhos, eu quero orar com você, Pai. Eu oro em nome de Jesus para que 2022 seja marcado por uma esperança viva. Eu oro para que 2022, a despeito de toda notícia ruim, de tudo que tem tentado remover de nós expectativa, Pai, a gente permaneça de pé. Eu oro para que 2022 seja um ano da gente te ouvir mais, da gente ter mais relacionamento com você. Eu oro para que 2022 seja um ano de romper sobrenatural. Eu oro para que 2022 seja um ano do Senhor renovar as nossas forças, do Senhor renovar a nossa alegria, do Senhor trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. Eu oro para que quem está me ouvindo agora online, de qualquer lugar do mundo, seja completamente cheio da esperança viva. Deus, derrama sobre cada mente, sobre cada sentimento, sobre cada pensamento. Pessoas que têm carregado pensamentos de morte, pessoas que têm enfrentado ansiedade, depressão, crise de pânico. Eu oro em nome de Jesus para que a palavra que está fluindo aqui essa noite sejam como águas correntes. Águas correntes, Deus. Eu oro para que a tua unção venha como um bálsamo, descendo da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Pensamentos sendo colocados em ordem, ruídos cessando, sentimentos sendo alinhados com os seus. Pai, eu oro em nome de Jesus, para que a nossa vida seja transformada, Pai, a partir dessa noite, para sempre, em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém, amém, amém. Eu estou quase finalizando, mas eu queria compartilhar algumas revoluções que foram geradas por esperança. Sabe, ao longo da história, várias revoluções foram geradas a partir da esperança. Em 63, teve uma marcha sobre Washington. Você já deve ter ouvido falar em algum momento sobre esse dia. Foi o dia em que Martin Luther King estava liderando mais de 150 mil pessoas. E na capital dos Estados Unidos, ele discursa aquela frase que entrou para a história. Qualquer geração vai ouvir falar dessa frase em algum momento. Ele está com 150 mil pessoas e ele fala: I have a dream. Eu tenho um sonho. Sabe, essa marcha para Washington, ela era movida por esperança. Em 89, tem um protesto na Praça da Paz Celestial. Você já deve ter visto um vídeo em algum momento daquele homem que enfrentou os tanques de guerra. Ele para na frente de um tanque, o tanque precisa parar, porque alguém decidiu enfrentar aquilo que ele entendia como sendo errado. A gente vê a queda do Muro de Berlim em 89, a gente vê o fim do Apartheid em 91, segregação racial na África do Sul, a gente vê a Primavera Árabe agora em 2011, e eu quero que você entenda que existe uma revolução sendo gerada por esperança acontecendo exatamente agora.
em Miami, num bairro chamado Little Haiti, um pastor brasileiro pregando em português. Está tocando milhares de famílias ao redor das nações. No ano do Covid, a nossa marca foi o número de milagres de cura. No ano da incerteza, uma das coisas que a gente mais foi marcado foi em poder ser um canal de esperança para quem estava confuso. Quando parecia que tudo estava desabando, Deus deu a oportunidade da gente, mesmo tão pequeno, num bairro tão distante, num lugar tão improvável, ser levantado como um farol na vida de milhares de pessoas. Eu quero que você entenda, irmão, que a todo tempo existem revoluções acontecendo a partir da esperança. Talvez você é a única pessoa que acredita em Jesus na tua casa. Eu quero te lembrar que isso não é um problema, isso é uma oportunidade. Você vai poder declarar no final desse ano: eu e toda a minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você está vivendo uma crise financeira e é uma excelente oportunidade de você experimentar em 2022 o Deus que provê, Jeová Jireh. Eu não sei qual que é a crise que você está enfrentando, irmão, mas eu vim aqui só te lembrar que para cada tipo de crise existe uma nova faceta do caráter de Deus para a gente conhecer. Você está numa crise financeira? Muito prazer, eu sou o Deus da provisão. Você está com um problema de saúde? Muito prazer, eu sou o Deus que cura. Você está confuso? Muito prazer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Deus está dizendo para cada um de nós, irmão, não importa o tamanho da tua crise, eu não deixei de ser quem eu sou. Alguns religiosos mandam perguntar para Jesus quem ele diz que é, afinal. Ele é um profeta? Ele é reencarnação de Elias? Ele é a voz que clama no deserto? Ele é João Batista? Quem é você? E Jesus se apresenta dizendo: eu sou o que sou. Quero que você entenda isso, irmão. Jesus é exatamente aquilo que você precisa. Ele é cura para toda enfermidade, Ele é liberdade para todo cativeiro, Ele é direção para todo confuso, Ele é a paz que excede todo entendimento, Ele é o maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Senhor dos exércitos, Ele é o princípio e o fim da nossa história. Irmão, guarda isso em nome de Jesus. Não existe nenhuma crise que você enfrente hoje que seja maior do que o poder de Deus que em você habita. A palavra chega ao ponto de dizer que maior é o que está em nós do que tudo aquilo que se levanta ao nosso redor. Romanos 5,5 diz que a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor nos nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Salmos 39, o salmista mais uma vez se pergunta: agora, Senhor, que hei de esperar? E no versículo seguinte ele responde: a minha esperança está em Ti. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!